Poucas reclamações são mais comuns do que essa que dá tema a esse vídeo. Não quero estar nas redes sociais para poder trabalhar. Gosto muito do meu trabalho, mas não quero ser influencer. Não gosto de criar conteúdo. Não quero ser blogueiro. Vou assistir com vocês um vídeo curto da atriz Carol Lanes, que foi a Agatha de Avenida Brasil, e depois desse vídeo a gente vai conversar sobre como isso impacta a nossa vida, mesmo que nós não sejamos atores como ela. Na época de Avenida Brasil, eu falo que eu não me sinto uma influencer, eu não me sinto parte das redes sociais. Eu sou atriz, eu gosto de estar produzindo, dirigindo, atuando, preparação de elenco, gosto de estar na área de atuação, me sinto feliz pra um caraca, sabe? Eu vi num grupo É muito massa a gente descobrir o que a gente realmente gosta muito de fazer, né? de atores, um diretor de casting mandando: procura-se atriz para filme, é preferível ter acima de 100 mil seguidores. Tentando entender que a partir de hoje, e já há muito tempo, ser ator ou ser atriz quer dizer também estar nas redes sociais, principalmente para minha geração. É claro que as gerações mais velhas não precisam tanto disso, mas é um bicho de 7 cabeças. E a gente Eu fico em dúvida se as gerações mais velhas não precisam tanto disso, como ela fala. já viu tantos atores que foram escalados para papéis grandes por conta da quantidade de seguidores e não entregaram absolutamente nada. É uma coisa, eu não sei para vocês, colegas de trabalho, espectadores, como que está na cabeça de vocês, mas eu tô cansada de ver outras coisas sendo mais importantes que o talento, não só na minha área de atuação, como em muitas áreas, infelizmente. Como eu disse, eu vou dividir essa conversa em duas frentes. Primeiro, porque eu acho muito importante a gente conseguir compreender por que as redes sociais entraram nessa jogada. Quando a TV surgiu, quem ocupava o espaço do entretenimento mais dinâmico e mais abrangente era a rádio e as revistas. Quando começou a ter imagem através da televisão, já aconteceu a primeira mudança. Porque se no rádio bastava um locutor ter uma voz muito bonita e imponente, e essa voz era o suficiente para que ele vendesse a imagem de ser um galã, quando a TV entrou na jogada, a estética passou a fazer diferença. Na radionovela, o galã poderia ser feio desde que ele tivesse uma voz bonita. Na TV, o galã tinha que ser fisicamente bonito. Os artistas lá no começo não gostavam muito de trabalhar na TV porque tinham certo preconceito como enxergar aquele veículo não como um veículo onde a arte estava presente. A arte estava presente, segundo a visão da maioria dos artistas da época, era no cinema ou então no teatro. O que acabou seduzindo esses artistas a irem então para a TV foi a promessa de que lá naquele espaço eles teriam um ganho financeiro a partir do momento que eles aparecessem naquelas produções. E por que a TV paga bem? Porque ela existe como um espaço para poder vender publicidade. É aquela conversa de que a TV, tudo que existe ali é para poder conseguir te vender geladeira. A TV cria o entretenimento chama a atenção dos espectadores, os espectadores passam a assistir a TV passa a conseguir vender o espaço nos intervalos para a publicidade, que paga muito caro por aqueles espaços, e essa publicidade chega no público, que é o consumidor, que vai pagar por aquela marca que está apresentando a publicidade naquele espaço. Esse que é o modelo de negócio, é para te vender, não é para te entregar arte pura e simplesmente. Já o cinema é diferente, ele existe em si mesmo. Pode até ter incentivos fiscais, patrocínio, outras formas de arrecadação, mas a maneira como o cinema ganha dinheiro é através da compra de ingresso e as pessoas pagam para assistir aquela obra, ponto. Quanto mais pessoas assistem, mais sucesso comercial aquele filme fez. As redes sociais viraram também esse espaço de publicidade. Subentende, a conta é fácil até de ser feita, que quanto mais seguidores a pessoa tem, mais audiência ela tem, e uma audiência que está interessada em coisas que essa pessoa faz, que está interessada nessa pessoa. Então existe uma crença do mercado que, tendo essa audiência, isso significa que essa audiência vai ser convertida em interesse nos projetos que essa pessoa tenha. Então, se uma atriz tem 100 mil seguidores, vamos supor que 20% desses seguidores tenha interesse em consumir aquele projeto que essa atriz está inserida.
significa 20 mil pessoas a mais assistindo o filme que ela está fazendo. Isso significa, na prática, julgando que de fato esses 20% vão estar interessados, um ganho sem um esforço prévio por parte de quem está fazendo o filme. Isso sem contar no espaço de publicidade gratuito que essa pessoa acaba tendo, porque um ator, quando ele está inserido ali naquele papel, ele geralmente costuma falar a respeito dele, ele faz a publicidade daquele filme que ele está inserido. Então parte da verba de marketing nem precisa ser paga para esse ator que, embora esteja nesse momento sendo contratado por causa do número de seguidores, não esteja ganhando esse extra enquanto influencer. Ele faz porque é interessante para ele que ele consiga crescer na profissão e que ele consiga ser chamado para cada vez mais projetos maiores. Nem sempre a pessoa tem esses seguidores que são tão engajados, então nem sempre essa conversão vai acontecer, mas eles estão dispostos a correr o risco com alguém que tenha um número grande de seguidores do que ter a certeza de que a pessoa que tem poucos seguidores não vai ter apelo nenhum em relação aos fãs. Ela fala no vídeo que a parte que ela gosta é de atuar, de dirigir, de estar ali em cena, de preparar o texto, toda a parte prática da profissão dela, e que ela não gosta dessa questão de ter que ser blogueira, de ter que ser influencer. Isso me lembrou muito o meu começo profissional. Eu me graduei numa área que é técnica, eu sou formado em Direito. Assim como na engenharia, na contabilidade, o que a gente aprende na faculdade são os espaços técnicos onde a gente pode atuar, a parte técnica da profissão. A gente não aprende na faculdade como a gente faz para trabalhar com essa profissão. Isso é algo que a gente acaba tendo que descobrir depois que a gente se forma. Eu, quando me formei, já me formei com uma competência muito boa em relação à parte técnica. Compreensão da lei, capacidade de fazer peças, de entender como que aquilo funcionava. Tanto é que passei na OAB ainda no 9º período, mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu fui compreender que para o advogado advogar, ele precisa muito mais do que a parte técnica. Talvez ele precise menos da parte técnica e muito mais da parte mercantil da coisa. O que é essa parte mercantil? Tá começando uma chuva aqui do nada, espero que não atrapalhe. Essa parte mercantil significa tudo aquilo que você consegue fazer para atrair um cliente. Um advogado é, antes de mais nada, um vendedor, por mais que exista uma rejeição a esse termo. Um advogado precisa, antes de mais nada, vender os serviços. E qual que é a questão a respeito da venda? A venda não é só você estar disposto a fazer um bom atendimento para uma pessoa que te procura. É você também conseguir fazer com que mais pessoas te procurem. Então, diante dessa realidade, você precisa trabalhar a sua imagem, precisa ser um pouco puxa-saco, conseguir costurar acordos. Você tem que ser uma pessoa que publicamente consegue construir um nome para que mais pessoas estejam interessadas em você, e a partir do momento que exista esse interesse, essas pessoas possam virar o seu cliente. Então, se você não compreende esse aspecto mercantil da sua profissão, muito provavelmente você vai ter dificuldade de crescer nela. Gosto de advogar, mas não gosto de vender. Como que eu faço? Na iniciativa privada, é muito complicado você conseguir ter um sucesso financeiro partindo dessa premissa. Ou você vai trabalhar eternamente para os outros, e aí nessa de você ser funcionário de alguém existe a limitação, ou então você vai compreender algo que é muito fundamental. Na vida, a gente faz o que a gente não gosta para que a gente consiga fazer cada vez melhor aquilo que a gente gosta. O vídeo que eu vou deixar no final aqui é o vídeo anterior a esse que eu gravei. Eu falo sobre a importância da gente entender a vida como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse ou como ela deveria ser. Num mundo ideal, talvez fosse muito legal que um advogado pudesse simplesmente advogar, que ele não necessitasse criar todo esse aparato de venda do próprio serviço e ele pudesse simplesmente alugar uma sala, estar lá disponível para o cliente que vai chegar e ele vai atender, e esse cliente já vai estar disposto a fechar com ele. Ele não precisa nem pensar em técnicas de convencimento desse cliente para que ele feche com ele. Mas na prática não é assim que funciona. Isso só acontece quando já existe esse nome criado por uma outra pessoa. Então você entra num escritório, que pode ser talvez de algum familiar seu, já existe um nome que foi construído, algo que já foi vendido previamente, e você simplesmente vai fazer aquilo ali continuar se movimentando.
Mas por quanto tempo também você vai ser a pessoa que vai dar conta de fazer aquilo continuar se movimentando sem precisar ter que vender também? Quão sustentável é esse nome que foi criado e você, sentado atrás de uma mesa, não precisa pensar em formas de conseguir novos clientes? Eu não sei te responder. O que eu consigo te dizer é que essa dinâmica atual, onde a gente precisa de alguma forma, principalmente quem é autônomo, de estar presente nas redes sociais para chegar no público, é algo que a gente precisa pensar o porquê isso existe e o quanto eu posso abrir mão disso e conseguir ter o sucesso profissional que eu espero ter. A gente pode se incomodar, a gente pode achar ruim, mas eu acho que é fundamental a gente compreender se isso está em vias de mudar. E a minha percepção é que não. As pessoas estão cada vez mais nas redes sociais e elas utilizam as redes sociais para tomar decisões. Então, se o meu interesse é conseguir chegar no público, é importante eu compreender qual a maneira que eu vou fazer para poder chegar nesse público. Eu rejeito fortemente estar presente nas redes sociais, então eu preciso pensar em alternativas para, de alguma forma, eu conseguir chegar nesse público. Eu tenho dinheiro para patrocinar as mídias tradicionais? A minha profissão permite que eu faça esse tipo de publicidade? Eu estou disposto a tentar conquistar esse cliente ou esse público de uma maneira que seja mais analógica, ou seja, saindo de casa e indo até lugares onde eu possa, no corpo a corpo, conquistar esse público? Se eu não tenho dinheiro para patrocinar, se eu não tenho a disposição para fazer o analógico, então só me resta a internet mesmo. Mesmo que eu não goste, acaba sendo a escolha que é possível dentro da realidade que eu quero construir. Porque a maneira como esse sistema está funcionando é interessante para a grande maioria das pessoas que estão inseridas nessa roda. Quando a gente fala de audiovisual, que deu origem a esse vídeo, cinema, TV, por exemplo, as pessoas costumam dizer que elas preferem o talento, mas na prática o que se mostra é diferente. Há 1 ou 2 anos atrás estava rolando uma espécie de trend no TK, que eram de pessoas falando de filmes ou séries que deixaram de assistir porque os protagonistas não eram bonitos. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi esses vídeos, porque é um pensamento que é diferente do meu, mas eu fiquei surpreso com o volume de likes que esses vídeos tinham recebido, ou seja, o like é individual, e de comentários também que tinham de pessoas referenciando uma obra em específico que elas deixaram de ver porque o ator ou a atriz que eram centrais ali naquela trama não as agradava sobre o ponto de vista estético. Então essa conversa de que as pessoas estão buscando sempre o talento não é uma verdade. Por isso que a TV não é tão diversa, por isso que ela não é tão justa sob o ponto de vista de estar lá as pessoas que são mais talentosas, porque existe uma rejeição do próprio público. O público que reclama a falta de diversidade é o mesmo público que reclama quando tem diversidade. E quando falo do mesmo, no sentido de volume. A gente até pode ser a pessoa que está constantemente incomodada com tudo aquilo que a gente vê e que a gente acha que deveria ser diferente. Mas eu acho que nessa situação a matemática acaba sendo de alguma forma meio lógica. Se para conseguir chegar no ponto C, eu fazendo o A, que eu gosto muito, preciso também fazer o B, que eu não gosto tanto, faz sentido que eu faça o B para poder tentar chegar no C. Porque só fazendo o A, talvez eu não saia do lugar. E é isso que acaba acontecendo com pessoas que rejeitam fortemente fazer algo que está funcionando ou que está sendo pedido, na esperança de que haja uma mudança e que simplesmente fazer o que ela quer seja o que vá ser aceito por um mercado que já está estruturado pensando nos seus próprios interesses. Se não é só o talento que importa e você precisa de outras características ou habilidades, é preciso que você trabalhe essas outras características e habilidades, enquanto você não tiver estrutura suficiente para poder se fiar única e exclusivamente no talento. Pelo visto, falar dos desdobramentos das ilusões que a gente cria para a gente mesmo é algo que vai ser comum aqui nesse canal. Se esse é um assunto que te interessa, considera se inscrever aqui, dá um like e manda para um amigo que pode interessar nessa conversa.